Olá a todos e todas. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Educação e Movimento do Semerge, nosso 7º episódio, o episódio que está saindo agora em dezembro de 2025. E, para esse tema, nós vamos tratar sobre o novo papel da gestão de pessoas nas instituições de ensino superior. Tá? Um tema bastante relevante, porque, na verdade, dentro das instituições de ensino, o que nós mais temos são pessoas, né? Pessoas e conhecimentos. E, para esse debate aqui, convidamos a Camila Asenjo, VP de Gestão, Gestão e Infraestrutura da Edux. Camila, bem-vinda. É isso, um prazer enorme, Max. Ótimo. E também Mariana Neves. Eu perguntei Mariana Neves porque a Mariana tem vários sobrenomes. Aí antes aqui eu falei, Mariana, qual o sobrenome? Então, Mariana Neves, que é gerente de recursos humanos do Instituto DOD de Ensino e Pesquisa, de Pesquisa e Ensino. Né? Mariana, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Max. Prazer estar aqui com você hoje, com a Camila também. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, nós vamos aqui, assim como eu falei inicialmente, né? Pessoas é o que mais tem dentro de uma instituição, na verdade, em qualquer lugar, né? Mas quando a gente olha para a instituição de ensino superior, o foco está muito na transformação das pessoas pelos mecanismos da educação, pelo meio da educação. E vocês, como gestoras de pessoas, né? E pessoas dentro da instituição de ensino superior são os professores, são os coordenadores, são os diretores, são os executivos. Como é que vocês veem, certamente, vocês não surgiram diretamente de instituições de ensino superior. Como é que vocês viram essa adaptação de trabalhar com gestão de pessoas dentro de instituições de ensino superior? Camila, como é que você... Vamos lá. Como é que é esse desafio, assim, é diferente? Essa é uma boa pergunta para mim, porque eu acabei de chegar, tem 5 meses de Edux, e eu vim de um mercado totalmente diferente, mas eu vim de um mercado de serviços. E quando você fala de serviços, você também está falando de pessoas. Porém, eu tenho que confessar que trabalhar no mercado de educação tem sido muito bacana, porque o propósito faz muita diferença. É muito fácil vender para as pessoas virem para cá. É muito fácil as pessoas gostarem de trabalhar aqui. Então, quando a gente fala um pouquinho de atratividade, eu vou falar um pouco disso, que o propósito ajuda muito. Então, eu tenho gostado bastante. Mariana vai ter um monte de coisa para contar, porque ela tem aí uma longa história pela frente. Mas eu acho que é bem bacana. Estou aprendendo muito, é muito bom, porque é muita gente boa, muita gente que lida com conhecimento o tempo todo, nos obriga a estudar, nos obriga a pensar como fazer diferente. E claro que aqui a gente tem públicos diferentes. Isso também, para mim, que estou chegando, é muito bacana de ver o que a gente tem que fazer diferente para cada público. Quando você fala de docentes, quando fala de coordenador de curso, quando fala do administrativo, quando fala do apoio, para a gente conseguir dar conta da IES como um todo. Perfeito, perfeito. Bom, eu já tenho uma história diferente da Camila. Minha trajetória profissional inteira foi praticamente em instituições de ensino superior. E eu percebo uma grande transformação também, né? Porque os anos passam e a necessidade de você adaptar essa transformação do perfil do teu docente, do perfil das pessoas que trabalham para o perfil do aluno também é um desafio enorme, né? O aluno, ele vem hoje muito mais conectado, muito mais 24/7 ligado, né, nas tecnologias digitais. Ele vem um aluno com questões socioemocionais para serem trabalhadas, né? E eu acho que o papel do professor e o papel de todas as pessoas que trabalham com o ensino também se modifica a partir dessas necessidades trazidas pelos alunos. Então, mesmo estando nesse mercado há muito tempo, eu percebo que é um mercado hoje totalmente diferente de quando eu comecei lá atrás. Existe uma presença maior do estudante, né, no dia a dia. Acho que talvez há alguns anos mais para trás a presença do estudante não era tão forte no sentido de ouvi-lo, né, de estar atento às suas demandas, né? Talvez porque a concorrência fosse menor também, e as instituições de ensino também se acomodassem um pouco. O estudante está aqui, ele não vai ter tanta opção. Hoje em dia, o estudante sabe que ele tem inúmeras opções de ir para diferentes instituições de ensino, e aí, claro que você tem que mobilizar as tuas pessoas, os teus professores, os teus gestores, para atender da forma mais adequada possível, não somente esses estudantes, mas também toda a mudança cultural que vem nos processos, principalmente. Claro que vocês não trabalham com ensino-aprendizado, né? Ou seja, Sim, planejamento educacional não é a relação de vocês, mas certamente vocês precisam trabalhar com a capacitação ou com o desenvolvimento dessas pessoas. Como é que vocês veem isso? A atração desses profissionais, né, a capacitação desses profissionais, os processos de avaliação, todos os subsistemas de recursos humanos estão diretamente ligados para um melhor alcance da missão institucional que é feita pelo professor, né, que se motiva pelo propósito, que está ali no dia a dia, né, engajando o aluno, colocando esse aluno como protagonista, né? Tem muito daquela coisa
visualizar o aluno cliente, né, independente dele poder ter várias opções, né, de instituições de ensino para ele poder buscar, de fato mudou esse perfil desse aluno, né, que hoje é um aluno mais protagonista e de fato a gente precisa ter as melhores pessoas no sentido de capacitá-las, de poder entender qual é a necessidade desse aluno, as necessidades técnicas, as necessidades de uso de tecnologia, as necessidades, como que você consegue compreender a necessidade de você pensar uma aula com uma metodologia ativa, né? E como que você conecta pessoas que podem estar olhando para isso, podem estar fazendo isso em sala de aula, né? Então, é um desafio grande, né? Pensar em toda essa reformulação que a gente vem vivendo e como que a gente consegue conectar essas pessoas dentro desse propósito. Acho que eu posso complementar a Mariana, porque quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de escuta. E aí isso vai desde a forma que a gente contrata as pessoas até todo o ferramental que a gente usa dentro da organização e com os docentes, né? Como é que a gente faz pesquisa, como é que a gente entende a necessidade específica, seja do aluno, seja do docente, seja do meu administrativo, para poder fazer o que é bom para ele, no final das contas. E é diferente, né? Quando a gente pensa na Edux, que tem diversas marcas, que tem diversos tipos de docente, de aluno, é importante escutar. E, hoje em dia, a tecnologia ajuda muito a gente a fazer pesquisas, a identificar quais são as necessidades e atuar diretamente em algumas iniciativas específicas. Então, o que eu estou vendo aqui de vocês estão trazendo já algo que já é uma quebra um pouco. Por exemplo, a gestão de pessoas que vocês tratam ou imaginam, na verdade tratam, escuta bastante também os estudantes. Então, vocês têm mecanismos de NPS ou algo assim nesse sentido para dar o... Porque até um tempo atrás, a gestão de pessoas, recursos humanos nas instituições de ensino, a informação que chegava nesse setor era a informação que o coordenador passava, né? E não é mais, não tem mais isso, né? Não, é totalmente diferente, né? A gente tem a CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, todas as instituições de ensino precisam ter, e ali são diversas avaliações, você está avaliando, o aluno está avaliando o professor, está avaliando a estrutura, está avaliando, enfim, o modelo, ele avalia tudo, então é muito ativo, é muito constante, né? E de fato é uma escuta que a gente precisa dar, analisar os indicadores e propor mudanças e tomar decisões olhando para isso, né? E acompanhar as evoluções, né? Porque quando a gente fala do NPS, é isso. A gente faz o NPS, a gente faz desde o nosso funcionário, o nosso líder, o nosso docente, o nosso aluno, para ele realmente dizer para a gente o que está funcionando, desde a infraestrutura, do ambiente que ele está, do aprendizado que ele tem, das ferramentas que ele tem, tudo, tudo. E do funcionário que está dentro da Edux ou dentro das marcas também, como é que ele vive, como é que está o ambiente de trabalho, como é que é o bem-estar, como é que é o desenvolvimento dele, o que ele precisa de ferramental para conseguir suportar os docentes, para suportar os alunos. Então, é uma jornada comprida. Até porque quando você não tem isso, você não tem um time por trás, né? Que também precisa ser ouvido, que também participa de pesquisas, né? De engajamento, enfim, diversas pesquisas que a gente tem, a gente não consegue ouvir, se a gente não consegue ouvir, a gente não consegue tratar, e se a gente não acolhe, não consegue dar bem-estar para esse colaborador, ele não consegue também tratar o aluno da forma que ele precisa ser tratado, né? Então, nas pesquisas a gente fala muito do NPS, mas a gente também fala do ENPS, né, que é olhar para dentro, o quanto que o colaborador recomenda a empresa como um bom lugar para se trabalhar, e a gente consegue até ir um pouco além hoje olhando para o LNPS, que é o quanto que a liderança é uma liderança recomendada para o colaborador, né? Que o colaborador recomenda essa liderança como uma boa liderança para ele, né? Isso existe? Isso existe. Já. Aqui nas nossas marcas, sim. E aí, quando a gente fala de liderança, eu gosto sempre de frisar, porque o líder, seja na organização, que é o que vai falar com o time, que vai falar com o docente, ele que carrega a cultura da companhia, né? E ele que é o responsável por disseminar os valores e dizer como é que a gente espera de comportamento, o que a gente espera de cada um. Então, a gente precisa trabalhar muito fortemente a liderança, seja na capacitação, seja na disseminação de cultura, seja na comunicação, seja na escuta. E, de novo, os NPS da vida que a gente fala, todas as variações, elas servem para a gente conseguir medir. É claro que o olho no olho tem que existir, as conversas continuam acontecendo, mas a medição em forma de pesquisa, ela dá um quantitativo que faz com que a gente tenha uma representatividade maior e a gente haja com mais assertividade. A Mariana até citou indicadores. Esses indicadores estão associados a metas, estão associados a um planejamento da instituição como um todo. Por exemplo,
hoje a gestão de pessoas, gestão de recursos humanos dentro de uma empresa como vocês representam, é um fator importante? Senta na mesa ali Na na decisão. É decisão? estratégia. É meta, isso. faz É parte do nosso painel de metas, por É. exemplo. Na minha realidade hoje, no IDOR, a gente não tem um painel de metas, mas a gente tem objetivos, a gente tem os projetos, né, prioritários dentro, né, do ano. E, sem dúvida nenhuma, a gente está ali do lado, né, e mudou muito esse papel nosso, né, de um RH de muitos anos atrás, que era mais burocrático, né, mais de operação, para realmente um tomador de decisão junto, olhando outras variáveis que muitas das vezes, né, quem está ali, né, no calor ali né, do negócio, pode não estar vendo, né? Então, de fato, a gente está junto para tomar essa decisão. No nosso caso, a gente tem painéis de metas para todos os executivos da companhia e NPS é um super indicador e a gente acompanha a evolução dele nos últimos anos. Como eu falei, é uma jornada. A gente está sempre buscando como melhorar. Algumas, óbvio que a vida vai mudando, as necessidades vão mudando, o próprio aluno vai mudando as necessidades e a gente precisa acompanhar isso. E o crescente é o nosso objetivo, né? Sempre está melhorando esse NPS. Então, vocês colocando aqui, até um tempo, e muitas instituições ainda trabalham nessa forma, e é importante para quem esteja nos ouvindo, assistindo, a gestão de pessoas, a gestão de recursos humanos, não tratar como uma assessoria a uma direção, a uma gerência, mas tratado como tomada de decisão, como participante dos negócio. resultados alcançados. Alinhada à estratégia. É isso. Quando a gente conversou sobre a definição de alguns temas que nós queríamos trazer aqui, a Vera Lígia, que é a diretora executiva do CEMED, assim, poxa, Marcos, quem sabe a gente falar, eu veio dela, quem sabe a gente falar do RH, o RH que participa da estratégia, né, que já existe isso. Então, foi o olhar da Vera Lígia, a Vera Lígia vai estar nos assistindo, assim, Marcos, a gente precisa trazer, porque ela vê na realidade do CEMERG, né, das suas associadas, muitas instituições de ensino que ainda estão nesse passo para chegar nessa posição do RH ou da gestão de pessoas, fazer parte do quê? Da tomada de decisão, do ponto de vista estratégico. Algumas instituições tentam isso, mas talvez o caminho seja um pouco árduo para chegar nessa posição, então preferem ainda deixar as pessoas que tratam recursos humanos e gestão de pessoas não participando ali do board da situação, né? Deixando ainda à margem. Então, como é que vocês acham, o que vocês aconselhariam ou colocariam de um fator importante para as instituições de ensino que estão pensando em fazer essa mudança que é necessária, mas não conseguiram ainda fazer essa mudança? O que vocês... Para os RHs, para as empresas? Para os RHs, ou gente. não sei nem sei para os RHs, mas talvez para os mantenedores, né, para os presidentes de associações, né, de fundações. Eu acho que como tudo, né, você precisa de indicadores, né? Quem não mede não gerencia. Então, eu acho que para os RHs, criar indicadores que permitam serem aplicados, avaliados, analisados, para que uma proposta seja feita. Então, vou te dar um exemplo. Numa pesquisa de engajamento anual que nós fazemos, nós identificamos um engajamento menor com pessoas que têm menos tempo de empresa. E resolvemos, então, fazer outras pesquisas para esse público, aplicando, então, pesquisas de 7 dias de empresa, de 30 dias de empresa e de 90 dias de empresa. Então, a gente está trabalhando de uma forma preditiva, a gente está antecipando uma situação, conseguindo identificar gargalos, situações, para que a gente possa pensar soluções para poder tratar o problema e, de fato, fazer a diferença na experiência desse colaborador em redução de custos, em outras alavancas também financeiras. Então, eu acho que o RH poder ter esses indicadores, aplicar esses indicadores, analisar esses indicadores e, de fato, tomar decisão junto. E esse retorno, ele vem. Eu gosto disso e gosto também, se eu puder dar uma dica, né, seja para os RHs, primeiro para os RHs, depois para os mantenedores. Para os RHs, eu entendo que é conhecer o negócio, entender exatamente como é que funciona, porque se o RH fica só na ferramenta, só no transacional, ou só nas iniciativas padrão, talvez ele não consiga sensibilizar a necessidade do negócio. Ele tem que entender o negócio, tem que entender a estratégia do negócio, e aí sim propor estratégias, indicadores, medir, provar que está acontecendo, propor soluções e depois medir de novo para ver o que aconteceu. E os mantenedores, talvez eu dissesse o seguinte:
a gente está falando de pessoas. É. E essas pessoas, elas estão, seja os nossos docentes ou os coordenadores de cursos, eles estão todo dia tomando decisões sozinhos, todo dia se comunicando com os alunos que são os clientes. O RH, ele consegue fazer a liderança do processo de cultura organizacional normalmente de forma muito eficaz. E é um processo que tem que ser intencional. Não dá para a gente achar que a gente tem uma capilaridade enorme, que os nossos docentes ou os coordenadores de cursos, todos vão pensar igual. Não vão, e está tudo bem, obviamente, cada um pensa de um jeito. Mas como é que a organização gostaria que os nossos alunos fossem tratados? Como é que a gente consegue apoiar esses docentes para fazer o processo cultural de forma efetiva? E aí o RH, ele consegue fazer isso de bastante Com bem. método mais Com eficiente. método, porque tem método. Tem método. Tem Tem método. uma ciência ali. Tem ciência. Então, os mantenedores têm que acreditar nisso. Tem ciência. Você entende dessa forma, da visão dos Entendo dessa mantenedores? forma, entendo. Acho que cultura organizacional, né, assim, a cultura não está escrita na parede, a cultura precisa ser vivida, praticada pelas pessoas, principalmente pela alta liderança, né? Então, quando você olha com, né, uma liderança maior, que faz, que é um exemplo de liderança, que inspira, que conecta, que escuta, que abre espaço para troca, que toma decisão junto, que é colaborativo, você faz com que tudo se permeie, né, que as lideranças subordinadas repitam esse modelo, e quando você tem um RH atuante que está ali do lado, que conhece o negócio, como a Camila falou, que está do lado ali também tomando decisão, fica tudo mais fácil pensar os planos para que esse processo cadencie e aconteça com as lideranças da empresa. E esse processo de cultura, ele ainda é um ciclo que eu sempre digo que ele é virtuoso, porque quanto mais forte você faz, mais você atrai pessoas que você quer atrair, mais você expele pessoas que você Sim, não quer, que não combinam com essa cultura, e isso até para o custo é bom, porque você mantém as pessoas que têm a ver com a cultura, que têm a ver com aquela dinâmica, isso é bom para todo mundo. Existe um ator importante, claro, que é o professor e o acadêmico, né? Como é o acadêmico em geral, como é que vocês percebem? O acadêmico professor ou acadêmico coordenação? Eles conseguem entender esse trabalho em conjunto da gestão de pessoas, recursos humanos com o acadêmico? Ou o professor acadêmico diz, não, de sala de aula sou eu que entendo. Como é que funciona? Como é que vocês veem isso? Bom, aqui eu tô brincando dos meus 5 meses. Uma das coisas que eu fiz desde que eu cheguei é criar uma gerência na minha área de gestão de pessoas exclusiva para olhar docente. Tá. Exatamente para poder chegar mais perto e entender a necessidade, porque também não adianta a gente inventar, a gente achar que sabe exatamente o que eles querem. Então, como é que eu crio um espaço na minha gestão para ter um olhar muito forte para o docente? É claro que o docente ele tem a agenda dele, ele tem outras coisas para fazer, a gente sabe disso, então acho que tem essa dificuldade mesmo de agenda, de engajamento em alguns temas. Talvez ele não consiga não consiga engajar da forma que a gente fala. Se a gente falar com esse linguajar aqui muito corporativo, não vai sensibilizar ele. Mas no final das contas, quando a gente fala de cultura, a gente fala de valor, a gente está falando de como a gente entende que o aluno merece ser tratado. E ele está sempre junto com a gente nisso, porque ele também quer dar a melhor qualidade. Então, é a forma que a gente faz chegar lá esse conteúdo, eu acho que faz toda a diferença. Eu estou numa realidade diferente, né? O IDOR é uma instituição ainda pequena, 3 certo. cursos de graduação, poucos professores, 3 gestões acadêmicas, né, de coordenação de curso. Então, para a gente é muito mais fácil Claro. chegar, acessar, criar esses espaços, inclusive presenciais, né, para a gente poder construir verdade. junto, colaborar junto. Então, eu acho que passa muito por essa escuta mesmo e a gente tentar formar esses líderes que estão com esses professores, né, entendendo quais são os valores que precisam ser praticados, né? De que jeito a gente quer tocar aquele professor, dar o espaço para ele falar, reconhecer, né, as mudanças que precisam ser feitas, que vêm a partir do que ele está trazendo. Então, assim, estar sempre com esse canal aberto e vulneráveis, né, para que a gente possa estar transformando junto com ele, né? Que a colaboração dele, que ele veja de fato que o que ele falou não ficou em algum lugar, né, não trabalhado, mas que de alguma forma teve uma repercussão, teve um cuidado e teve uma aplicação ou não, né? Mas que essa escuta ela aconteça. A Mariana falou de um tema, que a questão do tamanho, ela com Claro. certeza, ela é desafiadora. E aí, no nosso caso, a gente acaba também, a gente precisa capacitar
quem está com o docente o tempo todo. No fundo, a gente precisa ganhar mais gente. E aí, os coordenadores de curso, eles fazem muito bem essa missão. Eles são um elo fundamental com docentes para a gente. Então, a gente tem investido tempo em entender o que eles precisam, qual é a capacitação coordenações de curso, né? específica, a coordenação de É curso, o elo, que é o elo essencial. É. Então, acho que a gente já investe, mas acho que é um caminho que a gente precisa investir ainda mais. É o elo. E as coordenações de curso da ótica de vocês, eles se veem como líderes? Ou não se veem Sim. como líderes? Tem se visto cada vez mais? No caso da minha realidade, sim, se veem como líderes, são também exigidos, né, de performances de liderança, né? Então, ele é um professor também, ele está em sala de aula, mas ele precisa cuidar, gerir o time dele, né? Então, sim, eles se entendem como isso, como líderes. Camila tocou um ponto importante da formação continuada, né? A gente é uma instituição de ensino, então a gente precisa ter as práticas docentes acontecendo com formação continuada, com oficinas, palestras, o docente, o coordenador também se transformando, também adquirindo conhecimento, também, né, nesse processo e tomando decisão, né? Tomando decisão, comunicando, fazendo realmente o papel dele acontecer ali com esse professor. A formação continuada tem sido cada vez mais um imperativo, de fato, das instituições de ensino, que se mistura, às vezes, em parte, com um pouco da chamada educação corporativa também, né? Quando as empresas querem aprender Sim, sobre o seu dia a dia, né? sim. Elas criam esse conceito de educação corporativa para aprender com Fomentar desenvolvimento. dentro das instituições de ensino superior, a gente chama isso de, a gente chama mais de formação continuada, não? Educação continuada, que tem se conectado muito, não sei como é que vocês têm visto esse termo, já tem se falado bastante nos últimos anos, mas é um termo já do final dos anos 70, que é o lifelong learning, né? Uhum. Então, como é que vocês imaginam isso do lifelong learning dentro das instituições de ensino de vocês? Que, na verdade, é esse aprendizado contínuo, permanente, constante, né? Porque não é só o estudante que precisa estar permanente, é o professor, e nós todos que estamos ali participando daquela empresa, daquela vivência, a gente precisa estar continuamente aprendendo sobre a empresa, sobre novos métodos, sobre aspectos de inovação, sobre ferramentas, sobre tecnologias, sobre como lidar com pessoas. Você imagina, por exemplo, numa rede grande como a Edux, né? Imagino que a liderança exercida na cultura de um estado como o Rio de Janeiro talvez seja diferente da cultura que vai se exercer da liderança num estado como São Paulo, ou talvez com a Bahia. Claro que deve existir premissas, valores que são imutáveis, mas eu acredito que os aspectos de liderança também são diferentes. Vocês veem que existe uma liderança diferente para um contexto, uma pergunta até meio filosófica. Dentro de um contexto, existe a liderança está associada ao contexto, ou a liderança é algo imutável e ela é sempre da mesma forma? Ela está associada ao ambiente, ao contexto? É filosófico mesmo. Eu acho que está associado. Eu acho que está associado ao contexto. Existem perfis de líderes, né? Cada um com a sua característica, com seus valores, o que você traz, né? De introjetado da sua família, né? Então, eu acho que tem coisas que são que você consegue, né? Desenvolver e tem coisas que são inatas. Então, vão prevalecer, né? Essas características individuais do perfil de qualquer pessoa, seja líder ou não. Porque tem essas escolas de liderança, né? Você vai aí encaminha vários líderes ou possíveis aí formando talentos, né? Encaminha vários para terem o mesmo tipo de mentalidade de liderança ou de gestão. Mas por exemplo, nas instituições de ensino superior, eu vejo que tem uma necessidade muito grande de adaptação, de adaptabilidade importante nesses aspectos de liderança, que vem da regulação, que vem do mercado de trabalho, que vem do projeto pedagógico. Então, assim, se vocês pudessem me ajudar a refletir sobre isso, né? Eu acho que obviamente, tem um respeito da individualidade, né? E da região, e das crenças que a pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, acredito que ter uma formação de liderança ajuda a alinhar a expectativa, ajuda a alinhar os valores e o que a gente espera. E ajuda a desenvolver, porque a gente tem algumas características, a gente tem algumas competências, mas não significa
que a gente vai morrer desse jeito. Uhum. Então, a gente tem a oportunidade de desenvolver novos skills que estão sendo exigidos, é a melhor coisa do mundo. E as pessoas gostam, né? Os líderes gostam de serem desenvolvidos. Mesmo que, às vezes, para mudar um pouquinho, dói um pouquinho, né? A gente aprender, tem que se dedicar, tem que engajar. E talvez tenha um desafio do engajamento, eu sei que também é um desafio atual, né? A gente tem tanta coisa para aprender, tem tanta informação, o tempo todo tem cursos e mais cursos, como que a gente faz esse engajamento mais efetivo? Então, a gente volta para a escuta. O que de fato é importante? Como é que eu escolho, faço uma boa escolha, como é que eu engajo os líderes ou não líderes a fazer a formação continuada, o lifelong learning? E em cada momento da vida, provavelmente vai ser um assunto diferente, né? Se a gente pensar há 10 anos atrás, certamente a gente não estava falando de tudo que hoje em dia a gente fala da mentalidade de inteligência artificial e etc. E hoje a gente sabe que é super importante, está na Não tem pauta. como não falar. Não né? tem como não falar. Então a gente vai se desenvolvendo e vai dando oportunidade para as pessoas aprenderem e evoluírem, E né? acho também que um ponto que é muito importante na formação, né, seja de liderança ou não, é o ponto do autoconhecimento, né? É você poder entender quais são as suas fortalezas, né, as suas oportunidades de melhoria e poder trabalhar em cima disso também, né? Então, nas formações de liderança, você vem com aquele pacote do ferramental, né? Você desenvolve uma outra competência, mas você parte de um ponto de partida que é muito individual, que é o seu autoconhecimento. Então, eu acredito muito numa formação de liderança, mas que sempre vai, claro, privilegiar as questões individuais das pessoas. Por exemplo, vamos pegar uma situação assim hipotética. Você precisa trazer uma nova metodologia para o curso de medicina, vamos supor. Algo que já se sabe que existe, mas não está ainda aprofundado. A coordenação de curso identifica que existe aquela necessidade. Existe um envolvimento de recursos humanos, direção de pessoas, para habilitar as pessoas, os pedagogos ou os profissionais para irem para essa imersão? Isso funciona nas instituições de ensino de vocês? Ou é algo que... Não, isso aqui é algo que é a coordenação do curso e o Isso, pedagógico? nesse exemplo que você deu, seria mais a coordenação do curso, né? A gente se envolve em aspectos, por exemplo, você tem que trabalhar uma comunicação assertiva, Tá. né? Habilidades socioemocionais. Aí o RH, no meu caso, ele se envolve mais, ele está na mesa para poder discutir, para poder escolher a melhor metodologia, a melhor escola, o melhor consultor que venha, né? Então, eu acho que coisas mais direcionadas pro core, de fato, a área acadêmica, ela dá conta Dá conta. de administrar, né? E outras questões não, né? Às vezes uma ferramenta de gestão, né? Além das competências socioemocionais que eu trouxe, aí sim tem um envolvimento nosso em gente gestão. Aqui do meu lado também, é bem parecido. A gente acaba se dividindo até para poder dar conta de todas as demandas. E aí- Não que a gente não possa agregar, até Sim, pode. A gente às vezes discute sobre o tema, mas quem vai fazer a escuta e aplicar e desenvolver a metodologia, em geral, vai ser a área acadêmica daquela marca em questão. Perfeito. Por exemplo, quando vai capacitar uma equipe de vendas e marketing, talvez o recursos humanos, pessoas tenham uma gerência maior. No meu Um- caso, sim. sim, No meu caso, sim. No meu caso, sim. A gente acaba. E aí a gente senta com o cliente, que no caso é vendas e marketing, entende qual é a dor, né? O que está acontecendo, pensa qual é a competência que tem que ser desenvolvida, elabora o treinamento, seja interno ou externo, dependendo do que é. Às vezes é mais fácil comprar uma expertise fora de alguém Sim, que sim, entende sim, muito, sim, sim. outras vezes é melhor a gente desenvolver porque é nosso. E aí depois a gente aplica. E a cada momento é uma necessidade diferente. Perfeito. E aí tem uma questão importante que só por ele já valeria um podcast, que é a saúde mental, Uhum. né? A gente tem falado muito sobre saúde mental como se nunca tivesse existido saúde mental na história da humanidade, né? A gente só deu uma etiquetinha para dizer tudo aquilo que passa por dentro da gente, de bom ou de ruim, ou não sei se nem adjetivo bom ou ruim é, mas o que se passa dentro do nosso interior, né? A gente sempre olha muito para o exterior e as empresas não olhavam muito para o que acontece dentro do seu profissional, né? Uhum. E a saúde mental, ela está ali inserida. Como é que vocês têm visto esse movimento, né? Não só o movimento da legislação, que deve ter um ajuste, isso aí se sabe, mas como é que vocês veem esse olhar cada vez mais atento, do cuidado, né? Com o colaborador, com o professor, como é que vocês trabalham isso, como é que vocês veem isso? Acho que isso se transformou muito pós-Covid, né? Claro que já existiam
projetos, enfim, plataformas, inclusive, mas eu acho que isso se acentuou muito por conta da Covid, e vejo um movimento cada vez mais acelerado de conseguir dar conta do número de pessoas adoecidas nos ambientes corporativos, né, por conta de ansiedade, por conta de estresse, enfim, independente dos motivos, né, que de fato refletem, né, no absenteísmo, né, em questões, no turnover, em questões que são questões dentro da área de gestão de pessoas. Uhum. Então, a gente busca muito, né, trabalhar com as plataformas, com palestras, com exercícios durante o dia, né, em que chega uma equipe para poder trabalhar as emoções, né, gestão de emoções, sim. E palestras agora, Setembro Amarelo, né? Às vezes não é nem uma palestra, mas é só um ato de você distribuir um card amarelo, deixar em todas as áreas da empresa e dizer, escreva um bilhete para quem você, enfim, gostaria de falar alguma coisa. Quer dizer, são pequenas ações. Então eu percebo realmente uma cultura hoje, aqui eu estou inserida, muito preocupada com essas questões. A gente criou uma área específica para isso, com psicopedagogo, com psiquiatras, né, que dão atendimento e que dão uma orientação. Então, e não é só o equilíbrio, né, da saúde mental, é tudo, é ingestão de líquido, é você fazer um exercício, é estimular uma melhor alimentação, é todo um complexo, né, mecanismo para você poder combater e ter esse equilíbrio. Né, Saúde poder estar bem, integral, né? saúde integral, para você poder estar bem dentro do seu trabalho, com a sua família, né, buscar esses momentos de equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, e eu acho que a gente influencia muito nas políticas quando a gente pensa esse equilíbrio, pensa a possibilidade de flexibilidade de trabalho, né, pensa lideranças mais próximas, que conseguem ter uma escuta com esse colaborador. A gente já falou muito de escuta e eu acho que passa muito pela liderança, né? Anteriormente, a liderança era muito hierarquizada, mais distante. Hoje a gente trabalha muito num líder mais próximo, né? Que consiga entender, acolher e, de fato, movimentar e ajudar esse profissional, né? Seja diretamente inspirando um exemplo, uma situação, ou entregando para alguém que, de fato, possa ajudar a cuidar. A gente tem falado muito do ambiente seguro, né? De como é que a gente dá a segurança psicológica, que também nos últimos anos tem sido falado pra caramba. E isso é fundamental, porque a gente não consegue falar de produtividade, a gente não consegue falar de soluções mirabolantes se a gente não tem o básico. E aí, de novo, vou chover no molhado, né? A liderança também acho fundamental. Aqui na Edux, a gente é uma empresa grande e que a gente tem perfis variados. E aí é importante para a gente ter opções. Então, a gente tem canal de escuta, a gente tem a plataforma, a gente tem a própria liderança, a gente capacita a liderança, porque a gente fala que o líder tem que dar conta, né? Ele tem que ser capaz de escutar, ele tem que ser capaz de resolver todos os problemas do mundo, mas a gente diz quem cuida do líder, né? Que ele cuida do funcionário, mas quem cuida dele? Então, também temos que ter. O próprio plano de saúde dá conta disso também. Eu digo que da pandemia para cá, a gente pôde falar dos problemas, né? Não é mais, não tem tabu mais, ou tem bem menos tabu. Então, a gente pode dizer que a gente faz terapia, a gente troca informações, a gente tem hoje uma plataforma que atende os nossos funcionários administrativos e eu vejo os funcionários trocando, falando assim, nossa, eu consegui uma terapeuta na plataforma super bacana, que está me ajudando muito. E antigamente, há 5 anos atrás, você não falava para ninguém que você fazia terapia. Não, e você ia tratar sobre um assunto do seu interior, você tinha que reservar um horário com o pessoal de recursos humanos, você entrar no lugar que ninguém tá vendo que você está entrando naquele Aquela lugar. salinha no final do corredor que ninguém te vê. É muito bom não ser mais esse recursos humanos, né? A gente poder falar disso. Todo mundo tem problema e não tem mais essa separação de profissional e pessoal. Somos um ser único e a gente tem que dar conta. Então, nós como organização, a gente precisa achar ferramentas e encontrar esses caminhos para poder assessorar. Os problemas, obviamente, eles não são só do trabalho, né? Eles são certamente... É uma rede, né? Tá tudo conectado dentro da gente, tudo conectado. Né? Então, a gente tem que ser capaz, de novo, de escutar e de achar ferramentas que caibam para cada um dos funcionários. Porque tem gente que gosta de falar com o líder, tem gente que não gosta de falar com o líder. E tudo bem, a gente vai ter que respeitar. No que se refere à saúde mental, né? E quando vocês falam de ferramentas, aí fazendo já um pulo, talvez podendo se conectar com a saúde mental, como é que vocês veem, possivelmente também, logo depois da pandemia, esse vetor das tecnologias, né? Como é que vocês usam, se vocês usam, né? Ou como vocês veem o impacto das tecnologias dentro do ambiente de trabalho? Se influenciou para mais, para melhor, para pior, dentro da gestão de pessoas,
tem os pontos, quais são os pontos positivos, pontos negativos de algo que a gente não pode abrir mão. A tecnologia, ela É tá, uma realidade. é uma realidade. Uhum. Como é que vocês têm pensado sobre isso? Penso o bom uso da tecnologia, né? Ser algo que possa, de fato, ajudar em pesquisas, enfim, conteúdos. E, obviamente, respeitar a capacidade de ativar o seu cérebro trabalhando com o uso da tecnologia, né? Muito da preocupação, eu tenho filhos pequenos, muito da preocupação é o quanto que eles utilizam o ChatGPT para poder fazer qualquer trabalho de escola sem precisar ativar o cérebro deles para poder pensar. Uhum. Então, eu acho que enquanto uma ferramenta de auxílio, eu acho muito positiva, né? Agora precisa ter um bom uso. Então, eu acho que o direcionamento para o bom uso, a capacitação para como usar da forma melhor, eu acho que também precisa acontecer. E a gente, enquanto recursos humanos, precisa pensar nessa formação, né? A formação é de como você vai usar a tecnologia a favor do seu trabalho. Então, eu penso isso. Eu acho que e cada vez mais, né? E se a gente também não for se adaptando e for usando, a gente vai perdendo, de fato, a competitividade. Oportunidade, né? Porque a gente vai ficar para trás, com certeza. E aí, muito nessa linha dessa última frase aqui, é como é que a gente também capacita o nosso público para ter uma mentalidade que consiga usar cada vez mais a tecnologia, porque ela de vez em quando ela dá uma assustada, né? Ela vai substituir tudo? Eu acho que não, claro que não, né? Ainda mais a gente no nosso negócio, onde a gente está falando de conhecimento, e não é do conhecimento em si, porque o conhecimento você até lê, mas a sensibilização, né, o engajamento é muito diferente. Mas a gente precisa aproveitar o que ela tem de bom. Então, quando a gente pensa como é que a gente consegue ganhar tempo com a tecnologia, como é que a gente consegue fazer o que a gente fazia, que demorava um tempão, né? E a gente tem vários exemplos na nossa vida pessoal e profissional. Como é que a gente, o nosso perfil de funcionário, de líder, consegue se preparar, ou a gente preparar ele para ele provocar o time e pensar em usar a inteligência artificial de todas as naturezas, hoje em dia tem um monte, para fazer o processo que ele sempre fez de um jeito, fazer diferente, para dar tempo dele fazer outras análises, dele fazer algumas coisas que vão gerar muito mais valor para ele, para o aluno, para o acionista, para todos os stakeholders. Então, acho que hoje, quando eu penso em RH, lá na Edux, a gente está no momento de disseminar a cultura de IA de cima para baixo, na alta liderança, fazendo alguns desafios, né, usando a gamificação. Como é que a gente estimula não só a garotada, porque é todo mundo, a gente está falando de todas as gerações, a gente tem 3 ou 4 gerações hoje em dia trabalhando juntas. Como é que a gente faz essas gerações trabalharem entre si e querendo aprender o que num certo momento ele é avesso, mas vamos aprender, porque a gente não pode fugir disso. Então, acho que o RH tem essa missão também, de mudar a cultura, e como a gente tem essa missão de mudar a cultura, eu acredito que é através de treinamento, é através de reconhecimento, como é que eu digo que é importante, como é que eu crio, né? Lá a gente tem o grupo de marketing, acabou de fazer aqui na Edux. Falar sobre criatividade, que libera a criatividade. Que libera muito a criatividade. Então, a gente fez lá são 10 grupos, desafio IA, cada um veio apresentar as suas iniciativas, e você fala assim, caramba, como é que pode que ele pensou nisso? E aí já vai implementar, já vai certamente gerar eficiência, gera reconhecimento, gera engajamento, gera retenção. Então, é um ganha-ganha para todo lado. Eu acho que o ponto forte está nisso mesmo, você vê que a tecnologia, ou a IA, ou tecnologia que ela vem para substituir alguma etapa processual, muito fortemente processual, que vai liberar esse tempo para você poder Outra coisa. criar, dar soluções, né? Ou encontrar possibilidades de resolução que não estavam ali previstas, né? Eu vejo dessa forma, não vejo como substitutivo. Mas quem não exercer essa habilidade tão humana que é a criatividade, aí sim vai ficar de lado. De lado. Né? Porque dependia do processo, dependia da parte mais processual, claro que tem que se fazer, mas a parte mais processual, você pode descarregar um pouco desse processual, certamente, para a máquina, né? Sem dúvida. Ou para IA. E aí, dentro desse contexto, dentro da sala de aula, vocês veem, se chega até vocês veem os professores relatando o que eu posso fazer, pedindo ajuda em relação ao seguinte, como é que eu posso deixar a aula, eu sei que não é fortemente, mas talvez as coordenações de curso cheguem a vocês, como é que eu posso deixar a aula mais atraente, porque os alunos não estão prestando atenção em mim. Tem tido esse tipo de reclamação?
professor dizendo, sentindo sozinho no mundo, ninguém mais olha para mim, eu não estou mais sendo a atração da sala de aula. Mas, com certeza. Na nossa realidade, a gente faz processo seletivo, né, bancas de processo seletivo para professores, a gente até coloca o uso de metodologia ativa na própria etapa. seleção, na etapa seletiva. E a gente percebe que muitas das vezes eles não trazem a metodologia ativa como um instrumento para dar aula na banca. E tá tudo bem. A gente, né, se a gente entende que ele tem outras competências, a gente segue com esse professor e a gente capacita esse professor. Eu não vejo ele trazendo esse tipo de angústia, porque já está intrínseco dentro da formação que a gente oferece para esse professor, né, dentro do NAPED, que é um núcleo que a gente tem, né, de apoio pedagógico, né, de experiência do docente. A gente tem 5 eixos, e dentro desses eixos a gente vai trabalhar todas essas ferramentas de metodologias ativas. Então, gamificações, sala de aula invertida, enfim, 1000 técnicas, né, o uso do Canvas, um cardápio de metodologias que a gente vai formar esse professor para ele ser capaz de poder trazer, né, colocar isso para a sala de aula e, de fato, conseguir prender a atenção desse aluno que é mega conectado e mega exigente nessa questão da tecnologia. Então, hoje é uma realidade que eu não vejo essa demanda vindo do professor, porque eu acho que já está intrínseco dentro do projeto de formação desse professor usar essa questão da IA. O que não impede da gente ter questões, obviamente, de engajamento, porque, no fundo, é uma competição por atenção o tempo todo, né? Então, o professor, ele está ali na sala de aula, por mais que ele seja formado, tenha todo o material, toda a tecnologia que a gente oferece, ele certamente tem o desafio de engajar aquele aluno, e a gente no corporativo está sempre também pensando como que a gente consegue ajudar esse docente, como é que a gente consegue, junto com o acadêmico, pensar em alternativas, em ferramentas, mas é sempre um desafio, né? Um desafio. E aí, algo que veio também, a pandemia veio com tantos impactos, né? Se falava, mas não se falava tanto, que é a remotização do trabalho. Como é que vocês veem isso nesse momento? Teve algum momento também, um pouco atrás, alguns anos, que teve que fazer uma transição, não é só o remoto, é o remoto com presencial. Como é que foi essa passagem dentro do corporativo, principalmente dentro do corporativo, nem falando dos professores, mas como é que vocês viram a produtividade, como é que vocês viram essa necessidade que grande parte das corporações tiveram de fazer os profissionais voltarem para o presencial físico, né? Como é que vocês viram esse movimento todo? E ainda devem estar vendo, como é que vocês... Eu desconstruí muito a ideia de que você não era produtivo trabalhando online. Com a pandemia, né, a gente ficava, acho que até que a gente trabalhava mais, né, porque a gente conectava 8 horas da manhã, era 8 horas da noite, você estava conectado, você não tinha intervalo de almoço, né, você tinha que lavar a louça, fazer o almoço, lavar a louça e tal, mas já tinha uma reunião, e aí em algum momento a gente teve que dizer, não, vamos colocar agendas para isso, a gente disponibilizou 2 horas de almoço, porque não dava para ser em uma, porque você tinha que fazer, né, o almoço, lavar a louça e tal, então... É verdade, porque você está trabalhando no corporativo, você vai no restaurante e já está pronta a comida, né? Já está pronta a comida, né? Depois você volta, né? Tá tudo certo. Ainda dá um respiro, né? Você descansa. Ainda Você tem que preparar comida, comer e depois... Comer, lavar a louça e depois voltar para o trabalho. Então, a gente teve que mudar isso, mas, de fato, foi possível, né? Para mim, desconstruiu muito esse mito de que tá em casa, você não é produtivo. Agora, tudo na vida é equilíbrio. Né? Eu acho que também o 100% remoto, no momento que a gente já está, né, no presencial, com muita coisa, eu acho que a gente perde muito dessa conexão, a gente perde muito quando não tem presença. Então, eu acho o modelo híbrido bacana, a gente no Idora, a gente não diz que a gente é híbrido, a gente é flexível. Se tiver uma situação que precisa trabalhar de casa, porque você tem o cara lá da NET que vai instalar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, desde que, claro, a natureza do seu trabalho permita você estar trabalhando de forma online, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente só tem que ter cuidado de não distanciar, de não deixar de ter pertencimento, de não deixar de ter celebração, né? Era super curioso, na época da pandemia, a gente fazia happy hour virtual, né? Então, todo mundo da equipe pegava lá às 6 horas da tarde da sexta-feira, pegava o seu drink e tal, e a gente ficava conectado. Então, e eu acho que o presencial, ele faz muita falta, né? Para isso também. A conexão entre as pessoas, né? A conexão entre as pessoas, Eu acho né? A também, valorização assim, dos momentos, criatividade que surge celebração, disso, da conexão. também acho, né? Do
do conjunto, né, do time junto, pensando junto. Eu acho que eu gosto muito do modelo presencial, mas é equilíbrio, né? Lá na Edux a gente tem um modelo bastante flexível, é híbrido, obviamente depende do perfil, depende do tipo de trabalho, mas a gente trabalha muito bem de forma híbrida. Agora, de novo, estar junto, pelo menos alguns dias na semana, é importante para poder gerar o engajamento, para poder criar e manter a cultura organizacional. Eu acho isso fundamental. Mas acho que a pandemia mostrou para a gente que é possível a gente trabalhar É. de forma A híbrida. gente não sabia muito bem, quando iniciou, a gente não sabia muito bem o que ia fazer. Na É. verdade, estava todo mundo preocupado também em ficar vivo, né? É verdade. verdade, Era outra a gente- preocupação. Na verdade, a gente foi para casa achando que ia ser um mês, né? Rapidinho. Ali, não, será que eu levo isso aqui para casa ou não levo, né? Teve um momento que eu pensei se eu deveria levar um determinado caderno para Março de casa. 2020, né? Exato, Eu né? acho que foi tão impactante, né? Porque tem 5 anos a pandemia. 5 anos e meio já. 5 anos e meio, e a gente fala muito vivo, né, É. na nossa mente, na forma que a gente viveu. É. Mas acho que trouxe uma coisa boa. A gente, de fato, provou que a gente pode trabalhar de forma, pelo menos, híbrida. Desconstruíram mitos, né? É. De que não era possível ser produtivo. Tem grandes corporações nos Estados Unidos, principalmente, que forçaram, de fato, todas as pessoas a virem novamente para o ambiente físico, né? E teve uma dificuldade grande. Estão tendo ainda, né? Tanto os funcionários, porque muitos mudaram de vida, né? Quanto as organizações, que acabam perdendo talentos. Então, acho que o equilíbrio, de fato, é a melhor das opções, porque a gente consegue manter talentos e mantém a flexibilidade. E quando a gente pensa que a gente mora aqui, pelo menos aqui a matriz, né, da Edux aqui no Rio, que é cidade grande, Sim. a gente sabe que o deslocamento o é super tempo, complexo. né? Pessoas que moram muito longe, então isso de E aí a gente vai pensar no bem-estar. Como é que a gente equilibra o bem-estar, E o saúde resultado, mental. a saúde mental, a cultura organizacional? Realmente são vários pratinhos que a gente fica tentando equilibrar para no final da linha a gente conseguir ter o melhor serviço possível e o melhor resultado possível para a organização. E sem dúvida um modelo flexível retém as pessoas, né? É um atrativo. É um atrativo, sem dúvida. Chegando já quase pro fim, eu queria Já? falar. Passou rápido, né? Super. Mas antes do fim, você falou uma parte que eu queria tocar, que é em relação à gestão de talentos. Como é que vocês trabalham com isso, com a gestão de trazer talentos e de manter os talentos? Como é que está sendo esse... Eu sei que não deve ter uma resposta, certamente não tem uma resposta única para isso, mas como vocês veem isso exclusivamente dentro desse ambiente das instituições de ensino superior? O que vocês acham? Bom, eu acho que para o professor, a gente capta o professor muito pelo propósito, né? Eu acho que quando a gente consegue ter esse professor com uma autonomia, podendo realmente construir junto, eu acho que a gente consegue atrair e reter esse professor. Eu acho que ele vem em busca disso, né? É claro que para um corpo técnico administrativo a gente fala muito de carreira, a gente fala muito, né, salário é muito importante, plano de saúde é muito importante, mas eu acho que a liderança, e de novo, né, a liderança, eu acho que ela é muito importante. A gente sabe que muitas das pessoas que pedem demissão das empresas, na verdade, elas estão pedindo demissão dos seus líderes. Não é da empresa. Né? Não é da empresa, né? É do seu líder. Então, eu acho que o líder, de novo, né? Essa liderança mais próxima, mais presente, mais inspiradora, mais mediadora, mais facilitadora. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu vou te complementar, então. Eu vou voltar lá para o início do podcast, né? Que eu acho que é a escuta. No final das contas, a gente precisa ter uma escuta de todos, porém a gente precisa ter uma escuta do indivíduo, porque não necessariamente o que a Mariana quer para a vida dela é exatamente o que eu Sim. quero. Então a gente precisa... Os motivos são diferentes. Os motivos são diferentes, os momentos de vida são diferentes, então a gente precisa entender. E aí, quando a gente está falando de docente, também entender o que é valor para eles. Aí eu me coloco sempre nesse lugar de área de gente, área de RH, que eu tenho que ser capaz de entender que também as necessidades e as demandas do docente, ou do coordenador de curso, ou do administrativo, elas são diferentes. Então, eu tenho essa obrigação, no papel que eu estou, de entregar o que cada um quer. E eu acho que isso faz com que a gente consiga reter mais. É claro que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? É impossível, seria um sonho, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado e escutando exatamente o que todos esses atores estão falando para a gente, e a gente
mediando e liderando essas iniciativas para conseguir fazer a melhor entrega e conseguir atrair, conseguir reter as pessoas aqui com a gente, né? E fazer com que eles tenham uma boa experiência, né, no final das contas, né? A jornada Essa aqui, jornada, ela precisa ser uma jornada prazerosa, né? Que não seja pesarosa, né? desde o básico, né? Porque a gente fala Das aqui necessidades das básicas, necessidades até básicas, as do motivacionais, transacional, do básico, até dos reconhecimentos, De dos prêmios, do pertencimento. pertencimento, da participação de pesquisa. Então, acho que a gente tem que passar do início até o fim, e a gente sabe que para o docente isso é muito importante. Então, a gente está atento. Essa jornada para ele, né? Por exemplo, o IDOR, por exemplo, tem que disponibilizar talvez o professor assim, que ele vai trabalhar com pesquisa, né? Talvez seja algo. Sim, Ele, não. assim, eu quero dar aula, mas eu quero pesquisar. Sim, e cada vez mais a gente vem trabalhando nessa unicidade, né? Você é professor, mas você pode ser pesquisador, você pode ser professor. A Edux talvez seja uma questão mais assim, eu quero aumentar minha carga horária, mas eu quero também ter mais ação na comunidade, eu quero ir mais para a extensão. Tem o que gosta de pesquisa e a gente quer dar acesso à pesquisa, tem o que gosta de ações extensionistas, tem uma variedade, aí a gente Tem tem o que que quer dar ser conta. gestor. Tem o que Tem quer ser isso. gestor, aí tem coordenador de curso, tem gestor de unidade, então a gente tem que entender os caminhos, conseguir ser capaz de mostrar essas possibilidades de trilha e, obviamente, tem o protagonismo de cada um também, né? Bom, a gente está chegando aqui ao fim, pedir para vocês, se vocês puderem colocar, já vocês finalizando também a fala, sobre como vocês veem a gestão de pessoas, assim, é difícil, profeta, né? Nostradamus, quando era garoto tinha o Nostradamus. Hoje em dia ninguém mais sabe quem é o Nostradamus, né? Mas é a centúria de Nostradamus, que tinha previsões. Mas vocês pudessem imaginar assim, como é que vocês imaginam que seja a gestão de pessoas ideal para os próximos 3 anos? E vocês já finalizando a conversa aqui. Como é que vocês imaginam a gestão de pessoas para os próximos 3 anos? Precisa ser mais isso, precisa ser menos isso, precisa olhar mais para isso? Eu acho que precisa, independente de qualquer coisa, valorizar a pessoa, né? Então, assim, tecnologia está aí para ser utilizada, enfim, ferramentas todas, mas no final das contas, a gestão de pessoas conseguir ser estratégica para colocar pessoas no centro do processo. Acho que é isso. Acho que é isso, pessoas. A gente é uma empresa de pessoas, então a gente vai estar o tempo todo, liderança super importante, reforço, para que a gente consiga escutar cada vez mais e conseguir dar conta de todas as necessidades e fazer com que as pessoas evoluam e se realizem, porque no final das contas a gente está falando sobre isso, a gente passa 8, 10, sei lá quantas horas por dia trabalhando, é importante elas entenderem o que é de legal aqui, se divertir na jornada, porque eu acho que isso que é importante. Que a jornada seja prazerosa. Prazerosa. Repleta de aprendizados também, né? Acho que nos mantém também muito forte, conectado, é a capacidade que a gente tem de estar sempre disposto a aprender, né? Se a empresa está dando possibilidade da gente aprender coisas novas, a gente fica, né? Se você fica naquele senso de tá tudo tão igual, você se acomoda, ou você se frustra, você entra numa depressão, você gera uma ansiedade porque não sabe o que virá à frente. Então, na minha ótica, assim, né? Sempre que a empresa ou a instituição de ensino está apontando o futuro, a gente pretende chegar aqui, isso mobiliza a pessoa, né? É claro que a gestão de pessoas tem que habilitar recursos, eu imagino ali, mobilizar recursos na pessoa para que ela ache, que ela considere que ela pode alcançar aquilo, né? Porque se colocar uma meta ou algo à frente que ela não vai conseguir alcançar, ela se frustra. Realizar o potencial dela. Realizar o potencial dela na medida, né? Fazer essa calibragem na medida. É o que eu imagino, assim, que eu vejo, trabalhando numa empresa, eu vejo que eu acho que é o que mantém muito o colaborador conectado, né? E acho também a capacidade de colaboração entre as pessoas, né? Porque é muito melhor quando você vai junto, né? Quando você constrói junto, quando você cria junto, né? Então, eu acho que também culturas organizacionais pró-colaboração, em que você estimule isso, eu acho que também... As conexões. As conexões. Eu acho Junto que a gente vai mais longe, junto né? a gente vai mais Não é longe. papo. Era o que eu ia falar, não é papo. Eu gosto né? também dessa... Eu acho que é leve, fica mais leve, fica menos pesado, né? Tantos desafios no dia a dia, que eu acho que quando você tá junto, fica sem dúvida nenhuma mais prazeroso e você vai mais longe. Muito bom. Bom, passou, né, o nosso tempo. Agradecer a vocês terem aceito o convite. A gente conversou, acho que faz umas 3 semanas, né? Conversei com vocês, acho que no mesmo dia por telefone. Aí, numa hora, até troquei o nome de vocês, Camila, Mariana, porque eu me ajustei. Eu acho, não sei porque na minha cabeça eu acho não são nomes totalmente distintos, mas eu associo que sejam nomes lindos. E agradecer, Camila, muito Obrigada obrigado a por você. ter aceito o convite.
Mari, Obrigada também. obrigado, Muito tá? Obrigada, foi um Cláudia. prazer aqui Grande conhecer a prazer. Mariana também, que eu não Foi conhecia. ótimo. Foi E a muito gente bom. ficou ali fora batendo papo. Foi Bom que a gente já vai delícia. trocar Figurinha, boas práticas. experiências, boas é. práticas, com A Cláudia certeza. Romano agradece também aqui o convite de colaborar aqui com a produção de conhecimento do Semerge, né, para os nossos associados e não associados. A Vera Lígia, que também teve, a Sim, diretora executiva, que teve a ideia queridas. desse tema, desse podcast, Uhum. muito proveitoso. Vou Muito agradecer bom. aí a presença de vocês e certamente vai estar disponível início de dezembro em todas as redes, YouTube, Deezer e Spotify. Tá? Muito A gente vai legal. compartilhar com vocês o link quando estiver disponível. Eu que Tá bom? agradeço. Obrigada pelo Agradecemos. espaço. Pessoal, finalizamos aí mais um episódio do podcast Educação em Movimento do Semerge. Vamos em frente. Até a próxima. Grande abraço.